Então, pessoal, continuando a aula anterior, né, na hora de pausar eu acabei cortando o vídeo, então eu vou fazer videozinhos menores. E aí depois vocês avaliam, vejam o que é melhor, né, um vídeo mais longo ou vídeos menores. Continuando então, ainda o assunto é lógica. Tá? Nós vimos que a lógica é instrumental, formal, propedêutica, normativa. Agora vejam, qual é o objeto da lógica? Da lógica. O que ela estuda? Tá? O objeto da lógica, né, nós poderíamos dizer assim, o objeto da lógica são nossos pensamentos. Tá? Mas os nossos pensamentos, eles são muito subjetivos. Né? Qual é a parte do nosso pensamento que não é subjetivo? É a parte da linguagem. Né? Quando nós verbalizamos aquilo que nós estamos pensando, né, nós estamos tornando objetivo aquilo que antes estava só na nossa cabeça, no nosso raciocínio. É nesse momento em que entra em ação a lógica. Por isso que a lógica está extremamente ligada com a linguagem. E toda ciência trabalha com linguagem, por isso toda ciência, no fundo, precisa ou deveria, né, trabalhar também um pouco com a lógica, certo? Seja a ciência humana, exata, social, enfim, tá? Da natureza, né, trabalha com lógica na medida em que a linguagem é, né, um meio fundamental de qualquer ciência. Tá? Bem, qual é o objeto então da lógica? Como eu disse para vocês, né, não é o nosso pensamento enquanto algo abstrato, mas sim o pensamento, né, o raciocínio, né, de forma mais concreta, que é na linguagem. Tá? Mas que parte da linguagem? Né, o que dentro da linguagem a lógica analisa? Ela analisa as palavras, ela analisa texto? Não. A lógica se ocupa, né, de uma, uma certa estrutura da linguagem que nós chamamos de, né, que na filosofia nós chamamos de proposição. Proposição. Tá? Ou, às vezes, chamamos também de juízos. Juízos. Tá? O que vem a ser uma proposição ou um juízo? Proposição, juízo é basicamente toda oração afirmativa ou negativa. Toda e qualquer oração, toda e qualquer frase formada por um sujeito, né, um verbo de ligação, geralmente é o verbo ser, né, e um predicado. Tá? Então essa é a estrutura básica da proposição do juízo. S, E, P. Tá? Nossa, professor, mas está parecendo matemática, está parecendo uma fórmula. É uma fórmula. Lembra que eu disse para vocês que a lógica é uma ciência formal. Então, a fórmula básica da proposição é essa. S é P. Tá? O que seria... Vamos transformar isso em algo mais acessível, mais palatável. Então, veja, eu liberei espaço aqui, né? O quadro para a gente usar aqui. S, E, P. Veja, termo sujeito. Né? Pensa numa frase. Né? Você tem um sujeito e um predicado unido por um verbo de ligação. Unidos por um verbo de ligação que, no caso, faz o que a gente chama de cópula. Né? Veja, o exemplo que está lá na apostila. Tá? Sujeito pode ser Sócrates. O verbo de ligação é, e o predicado, né, mortal.
Ou, botou um S aqui, né? Sócrates é mortal. Aqui, né? Sujeito e aqui predicado, tá? Que o sujeito é aquilo sobre o que nós estamos falando, aquilo sobre o que a frase fala. Predicado é o atributo do sujeito, né? E o verbo faz a ligação. Esse é o sistema da lógica. Esse é o sistema, a forma de qualquer juízo que nós emitimos, né? Quer dizer, professor Alexandre é careca, tá? Certo? Alex, vamos abreviar aqui, né? Alex é careca, tá? É sujeito predicado, né? Ou poderia ser assim, né? Filosofia, tá? É o curso mais top das universidades. Eu abreviei aqui porque senão eu fico muito tempo falando, né? Dando exemplo. Onde é que está o sujeito? Aqui, ó, filosofia. Abreviei filosofia, né? É verbo de ligação, o curso mais top da universidade, ou das universidades. Infelizmente a Unemat não tem curso de filosofia, né? Mas esse aqui é o predicado, tudo isso aqui. Por quê? Porque tudo isso é, no caso dessa proposição, desse juízo, né, um atributo desse sujeito aqui, tá? Sujeito não é uma pessoa, né? Sujeito não é uma coisa. O sujeito é aquilo que você coloca na frase como, né, o assunto, né? E o predicado é o quê? São os atributos, né? O verbo de ligação relaciona, associa ou dissocia, né, o sujeito e o predicado, tá? Beleza? Então essa é a estrutura mais elementar, esse é o átomo, né? Esse é o átomo da linguagem discursiva, tá? Esse é o átomo da lógica, é a base, né? O objeto dela é isso aqui, né? Sujeito, predicado, né? A proposição. Bem, seguindo ainda o que a Marilena Chauí trabalha, né, no capítulo sobre a lógica, lá no livro de vocês, nós temos, né, novamente, né, sujeito, predicado. Essa é a estrutura básica de qualquer proposição. Estamos falando ainda da proposição, tá? Mas as proposições, elas têm algumas características. Por exemplo, uma proposição pode ser afirmativa ou negativa, né? Quanto à qualidade, né? Ela afirma ou nega, né? Não existe um meio termo nesse momento aqui, né? Então, a afirmativa, geralmente o verbo de ligação é o ser, o estar, né, na forma afirmativa. Negativa é simplesmente, né, não é. Tá? Poderia dizer, Sócrates é mortal. Afirmativa. É uma proposição afirmativa. Sócrates não é mortal. É uma proposição negativa. E é falsa. Né? Não é porque é negativa que é falsa. Né? O professor Alexandre é cabeludo. É uma proposição afirmativa, mas está errada. Né? Falsa. Tá? Professor Alexandre quase não tem cabelos. É uma proposição negativa, né? Mas que está afirmando no fundo que eu sou careca, né? Ou quase careca, né? E é verdadeira, né? Infelizmente. Ou, bom, não ligo muito para isso, né? Vejam, então, sujeito e predicado. Primeiro, né, a gente vai avaliar se a proposição é afirmativa ou negativa, quanto à qualidade. Quanto à quantidade, ela pode ser universal, tá? Vou dar uma pausa. Bem, vejam,
Universal. Universal é quando ela afirma algo sobre uma totalidade de objetos, né? Ou sobre a totalidade de sujeitos. Por exemplo, uma proposição universal seria todo homem é mortal. Tá? É universal. É óbvio, né? Particular é quando ela afirma parcialmente. Mas professor, né? Ela não tem que ser afirmativa ou negativa, não pode ter parcialidade? Sim, não é. Quanto à afirmação, negação, ela tem que ser ou afirma ou nega, né? Mas ela pode afirmar parcialmente ou negar parcialmente. No caso, quando se diz alguns homens são carecas, tá? Estou fazendo uma proposição afirmativa, né? Aqui em vez de são, né? Porque se refere a alguns, e carecas. E uma proposição singular, bem, aí é só um, né? Mais de um já entra aqui na particular. Agora, quando se refere ao todo, é universal. Então aqui, por exemplo, né? Sócrates é filósofo. Tá? É uma afirmação singular. O universal, particular e singular são termos quantitativos, por quê? Porque eles se referem à quantidade. No caso, nós temos 3 quantidades aqui para as proposições. Ou elas se referem ao todo, ou elas se referem a casos particulares, né? A alguns, ou a unidade. Isso, em termos de quantidade, certo? Bem, nós também devemos avaliar uma proposição quanto à modalidade, tá? Então, quanto à qualidade, elas podem ser afirmativas ou negativas. Quanto à quantidade, né? Universal, todas, quando afirma o todo, né? Particular, quando afirma, né? Parcialmente, né? Ou seja, alguns, ou singular, quando afirma unidade, tá? Eu ia mostrar o dedo errado, quase, né? Desculpe. Agora, quanto à modalidade, né? Aí entra a negação ou a afirmação digamos assim, a necessidade ou não necessidade, melhor dizendo, do que a afirmação e negação. Necessidade ou não necessidade da relação entre sujeito e predicado. Por exemplo, quando você diz todo homem é mortal, tá? Certo? Isso é uma relação necessária, tá? Uma afirmação não necessária, né? É quando ela exclui, né, a relação entre sujeito e predicado. É semelhante à negativa. Enquanto que a negativa nega, né, o predicado como atributo do sujeito, aqui, em vez do todo, nós temos o nenhum. Tá? Nenhum homem é vegetal. A princípio, né? Nenhum homem é vegetal. Tá? Todo homem é um animal, claro, um animal racional, né? Todo ser humano. O homem sempre no sentido de ser humano, tá? Inclui homens, mulheres, crianças, pessoas trans, tá? Todo mundo, tá? Ser humano. Então, todo homem é mortal, todo ser humano é mortal. É uma proposição da modalidade, necessária. É necessário que todo homem seja mortal. Nenhum homem é mortal é uma negativa absoluta, por isso uma não necessidade. Ou não é vegetal, ou seja, pode ser animal, pode ser pedra, pode ser outra coisa, mas não é vegetal. Tá?
beleza? E também pode ser uma modalidade do possível, que aí entra o alguns. Novamente. Essa parte um pouco mais chata, por quê? Porque o todos, ele pode se referir tanto a um aspecto da quantidade, né, a totalidade, quanto a modalidade, né, de afirmar que o todo é necessário, ou em oposição ao nenhum, né, que nega a necessidade da relação entre sujeito e predicado, e o alguns, que estabelece uma relação possível entre sujeito e predicado. Aqui, alguns homens são calvos, por exemplo, né? Alguns são, outros não, né? Beleza? Bem, para finalizar, né, esse quadradinho aqui ajuda muito, né, a gente identificar as proposições quanto à universalidade, a particularidade. A singular é fácil, né? Sempre é uma só, né? Afirma uma coisa só. E quando elas são proposições opostas, ou quando elas são proposições contraditórias, tá? É bom lembrar dessa questão. O que são proposições contraditórias? É quando elas se anulam. Lembra que a gente fala assim, olha, cuidado para não entrar em contradição. O que é uma contradição? É quando você afirma uma coisa e nega num momento, e depois você nega. Isso é entrar em contradição. Mas tem um detalhezinho aqui que muitas vezes as pessoas usam, né, para fugir da contradição, que é o seguinte, né? Só há contradição quando algo é afirmado no todo e negado no todo. Ou seja, a contradição na relação entre o todo e o nenhum. Tá? Então, se eu disser todo homem é mortal e depois disser nenhum homem é mortal, é contraditório, certo? Porque eu estou afirmando o todo e depois negando o todo, certo? O mesmo acontece, é claro, se afirmar Sócrates é mortal e depois Sócrates não é mortal. Então, só quando há o todo ou o singular, né? Agora, quando há alguns, aí as proposições não são contraditórias, porque elas são apenas opostas. Por que o alguns? Porque alguns entra na modalidade da proposição parcial. É uma afirmação, uma negação parcial. Enquanto que o todo é uma afirmação, né, uma afirmação universal, e o nenhum é uma negação universal, o alguns, né, é sempre uma afirmação parcial, né? Aqui não temos uma contradição, mas uma oposição. Então eu posso dizer assim, alguns homens são muito relaxados, né? Fulano é homem e diz, você está me ofendendo. Eu disse, não, eu disse que alguns são, outros não são, então você não é, tá? Alguns tangaraenses são chatos. Mas eu sou tangaraense, está me ofendendo. Não, alguns pode ser 2, 3, né? Ou pode ser, entende? Alguns, né, essa relativização, ela abre espaço, né, para você criar uma oposição, mas não uma contradição, certo? Agora, quando você diz assim, todo brasileiro é um pouco malandro, aí sim, né? Você, não, peraí, eu sou brasileiro e não sou malandro, né? Então você está sendo contraditório, certo? Então, esses quantificadores, todos, alguns, nenhum, nós temos que prestar muito atenção neles quando a gente usa no discurso. Por quê? Porque deles dependem, né, as relações de oposição e de afirmação, negação, contradição, tá?
Eu vou explorar mais isso quando a gente for trabalhar com a linguagem, mas é bom a gente prestar bem atenção nisso. Já foram 20 minutos, vou cortar essa aula. Valeu, gente.